Olá, você, tudo bem? Olha, estamos começando mais um Agenda Cast aqui dos estúdios da R-Mix. Aqui é Regis Moreno falando e hoje nós estamos com uma convidada muito especial aqui, que é a Aline Sleutz. Aline, seja muito bem-vinda. Falar com você sobre esse momento político que vive o Brasil, que vive o Paraná, é sempre muito bom, né? E tem muitas histórias para a gente falar, inclusive Castro sendo o foco central desse podcast. Bem-vinda, como é que tá a pré-campanha? Olha, que alegria, né, Regis, poder estar aqui de novo, conversar com você, conversar com o nosso povo de Castro, de toda a região e amigos que estão nos vendo, nos ouvindo nesse momento. A pré-campanha está a todo vapor. Estamos na caravana Aline Sleutz pelo Paraná. Estive nos últimos 20 dias no norte, noroeste, Vale do Ivaí, fazendo campanha, pré-campanha, né, revendo os amigos, retomando os trabalhos, buscando de novo aqueles grupos de apoio e principalmente resgatando a memória do pessoal, depois de tanto trabalho prestado naquela região, e eu fui muito bem recebida, foi uma alegria gigantesca todos esses dias aí na estrada. Bom, vamos lá, você teve um trabalho como deputada bastante intenso, eu pude testemunhar isso na época, e muita gente pôde. Você teve um foco muito especial em Castro, mas trabalhou nos 300 municípios. Aliás, você destinou, ao longo do seu mandato como deputada federal, 300 milhões de reais para cerca de 300 municípios. Realmente, você de Castro, mas você não parava aqui de tanta correria pelo Paraná. Regis, quando eu fui eleita, você lembra disso, foi uma eleição muito dura, porque eu não tinha deputados, senadores, pessoas por trás, patrocinadores, apoiadores. Era uma luta, eu, meus amigos e Deus, e vamos para frente, vamos fazer a coisa dar certo. Então, eu cheguei em Brasília com uma certa liberdade de poder escolher para quem mandar recursos, quem fazer parcerias, com quais prefeitos, com quais vereadores. E isso me projetou de uma forma ímpar, porque demandas que chegavam até mim de cidades que eu nem tinha tido voto. Caso de Jardim Olinda, lá no noroeste do estado, uma ponte que caiu há 7 anos atrás. Ninguém queria fazer. Uma cidade de 1.200 habitantes, uma obra de 2,5 milhões. Eu fui lá, fui resolver o problema, sem perguntar quantos votos teria na sequência. E isso me projetou ao noroeste. Depois cheguei no norte, resolvi algumas demandas intensas de alguns municípios, isso me projetou nos municípios do norte. Fui atender algumas demandas de hospitais, de Cianorte, de Colorado, credenciamento de hemodiálise em Colorado, credenciamento do Hospital de Olhos, do Norpe, em Cianorte, me projetou na região. Aqui nos Campos Gerais era um pouquinho mais fácil, porque como vereadora há 8 anos, a gente vai criando uma musculatura, vai mostrando o trabalho. E aí eu fui saindo de Castro, atendendo Carambeí, atendendo Piraí, atendendo Ponta Grossa. Durante os anos que fui deputada, eu tive a oportunidade de passar por um processo eleitoral municipal. Então, aí sim, eu consegui montar o meu grupo político, eleger vários prefeitos, vários vice-prefeitos, vários vereadores. Então, foi um processo onde eu cheguei a atender 300 cidades de 399 do estado do Paraná. Eu acredito que um recorde, talvez nunca um deputado federal tenha atendido tantas cidades em tantas regiões. Isso foi planejado? Não. Isso foi consequência do trabalho prestado. Cada pessoa que era atendida contava para o vizinho, contava para outra cidade, contava para os outros prefeitos, para os outros vereadores, e todo mundo acabava chegando lá em Brasília para ser atendido. E isso me ocasionou a tranquilidade de poder dizer que eu conheço o Paraná de ponta a ponta, mas também a dificuldade de não ter mais tempo para mim, para minha família, para minha vida, para o lazer, porque eu saía de Brasília na quinta-feira, na hora do almoço, e andava as regiões na quinta, na sexta, no sábado, voltando para casa no domingo, dar uma olhadinha nos filhos, trocar a mala e correr para Brasília segunda-feira de madrugada de novo. Eu lembro dessa correria, foi bastante, e assim, a família, né, sente muito isso, e é impressionante hoje ver que a sua família, mesmo olhando essa ausência que você acabou tendo, porque Brasília exige muito, o quanto a sua família... Tive ontem num evento com você, né, lá aqui em Castro, desse pré-lançamento da sua campanha, e até comentei com o seu pai, você não sabe disso, mas eu falei com ele lá no final.
Olha, realmente, ele tinha muito cuidado quando a gente falava, quando o assunto era a sua campanha, quando o assunto era você na política, ele falava disso com muita preocupação. E teve uma mudança de postura do seu Alberto Sleutz, hein? Teve, porque como eu fiquei 3 anos fora da política e a minha saúde pagou muito caro, Regis. Eu terminei o meu mandato como deputada federal numa campanha muito dura do Senado e eu finalizei com câncer, com trombose, Teve problemas de saúde. Com muita dificuldade, com muita dívida de campanha, 2,5 milhões de dívida de campanha, sem emprego. E quem fica com a gente nessa hora? É a família, Regis. Porque quando você se depara a uma situação difícil de saúde, sem trabalho, sem perspectiva para onde ir, quem está ali para segurar tua mão? Teus filhos, teus pais e alguns poucos amigos próximos. Então, meu pai, minhas filhas, né, meus filhos, eles não queriam que eu voltasse. Porque eles falaram, poxa, mãe, agora que você está começando... Eles viram o preço que se pagou disso muito tudo, caro. né? Agora que você está começando a ficar bem, que tua saúde está melhorando, que você está conseguindo sair do buraco das dívidas de campanha passada, por todas as traições que sofreu, por que voltar? E essa é uma pergunta que me machucou durante meses, Regis, porque realmente eu não sabia se eu voltaria mais para a política. Eu tinha dado até por encerrado o meu mandato. Mas uma coisa assim foi muito mais forte. Eu voltei para Castro no ano passado, por questões pessoais, não foi por questão política. Eu não voltaria mesmo para política. Meus amigos sabem, eu sou testemunha. Você mesmo perguntou, várias Aline, vezes. você vai? Na época também da candidatura a prefeita em Castro, todo mundo vai, sai. Eu falei, não, gente, eu não volto mais. Você poderia ter sido candidata a prefeita na última eleição, por exemplo. Chances reais de eleição. Mas o sonho naquele momento não era este. E a necessidade naquele momento era trabalhar e trabalhar muito para conseguir pagar as contas e recuperar minha saúde. E voltar para a política fez com que eu tivesse que me descobrir de novo, me reinventar de novo e principalmente fazer um autoconvencimento, porque eu tinha que estar convencida desse retorno para eu poder convencer. E a hora que eu decidi voltar, eu fiz reunião, falei com os meus pais, falei com os meus filhos, falei com os familiares, porque todos falavam assim, poxa, mas por que, Aline? É muito, muito desgastante para você, é muito difícil. Então, foi todo um reconquistar. Hoje, não. Hoje, eles já entenderam, eles sabem a chance real que nós temos de retornar, eles veem na pré-campanha a musculatura crescendo, o corpo da campanha crescendo, e eles já vestiram a camisa e já estão com tudo pronto já para começar a ir para a estrada junto. Mas a gente sabe que é pesado. Viu, você teve uma atuação muito... Eu queria falar um pouquinho, vou falar sobre toda a região, até porque esse podcast aqui está indo para toda, enfim, todos os grupos, e você começou uma grande mobilização aí. Claro, vamos falar do Paraná de novo, mas eu queria focar um pouquinho agora na cidade de Castro, a cidade que é o seu berço, não só onde você nasceu, mas é o seu berço político também, né? Aqui você começou a sua trajetória política. E um lugar em especial, eu sei que fez sempre uma preocupação tua, que foi a questão do Socavão. Sim. E nós temos a Estrada do Socavão, que é, sem dúvida nenhuma, o grande sonho dos moradores lá. E toda vez que se é falado do asfalto do Socavão, a população olha com grande desconfiança. Porque brincaram muito com esse tema, Aline. Brincaram demais. Usaram muito esse tema apenas de maneira eleitoreira ao longo dos anos. Uma estrada com mais de 100 anos, mas que não teve a atenção que talvez pudesse ter se todo mundo trabalhasse junto. Infelizmente, a política castrense é uma política fortemente dividida, é uma política realmente muito difícil de se trabalhar de forma mais coletiva. Apesar da gente buscar isso, existe uma dificuldade muito grande para isso. Mas você, como deputada federal, na segunda etapa da estrada, cerca de quase 5 quilômetros, você fez uma destinação muito importante. Foram quase 10 milhões, é isso? Foram 10 milhões. 10 milhões para a estrada do Socavão. Sim, é emenda impositiva. Exatamente. É meu recurso. O que é a diferença? Quando deputada, exatamente. Sim. O que é a diferença dos recursos? Às vezes as pessoas não entendem. O que é emenda? O que é emenda impositiva? O que é emenda de bancada? O que é extra? O que é livre? O que é recurso de programa?
Cada deputado, ele possui um X valor de emenda dele, que a gente chama de impositiva. A Aline decide se ela quer mandar um veículo, pagar alguma coisa, construir alguma coisa, comprar um kit esportivo, enfim, uma reforma. É o recurso que eu determino. Através do quê? Do pedido de um prefeito, de um vereador, de uma liderança. Depois nós temos as de bancada. É um valor para que todos os deputados do Paraná decidam juntos. Nós sentamos, recebemos um monte de demandas e a gente resolve junto. Qual instituição, que hospital, que cidade, que estrada vai receber aquele valor. E daí tem os recursos extras, livres, que a gente vai recebendo no decorrer do trabalho, vai lá chorar nos ministérios, ganha mais uma gorjeta aqui, uma gorjeta lá e vai mandando. Então, dos meus recursos impositivos, eu decidi contemplar a segunda etapa do asfalto do Socavão. Por quê, Regis? Eu sou do campo. Meu pai é produtor rural, minha família toda é do agro. Eu viajei dezenas e centenas de vezes pela estrada do Socavão. E nos dias de chuva, um caos. Atoleiro, caminhão travado, um absurdo, risco gigante. Nos dias de sol, poeira que fecha toda a visão, o risco iminente de acidente, e que houve tantos acidentes na estrada do Socavão, devido ao pó, ao talco, sobe, fecha a visibilidade, um risco muito grande para toda a comunidade e para quem precisa ir para o Socavão, quem precisa deslocar a safra, quem precisa ir para um médico, quem precisa fazer compras. Então, a estrada do Socavão não é só para quem precisa ou mora no Socavão. Não, é para todos que se deslocam por lá. E, na oportunidade, eu estava começando meu mandato e um belo dia o atual governador, Ratinho, estava no Senado participando de uma audiência pública. E eu falei para minha equipe, eu vou destinar um valor das minhas emendas para fazer mais um pedaço do asfalto do Socavão. E eu vou lá no Senado agora conversar com o governador para ver que se eu fizer a segunda etapa, se ele faz a terceira, para finalizar. Tudo isso registrado. Com o ofício, com o vídeo, eu fui lá no Senado, puxei ele para fora da sala onde ele estava da comissão, gravamos um vídeo, que inclusive está ali na minha rede social, sempre divulgo ele. Ele se comprometeu, falou que se eu mandasse a segunda etapa, ele faria a terceira etapa, visto que a primeira etapa já tinha sido o governo do estado que tinha pago. E aqui eu não falo isso para desmerecer, Regis, o trabalho de ninguém. Eu acredito que na política você não precisa tirar a luz de ninguém. Todo mundo pode brilhar. Uhum. E nesse aspecto da estrada do Socavão, foram muitas mãos. E foram muitas pessoas que trabalharam para esse sonho acontecer. Inclusive você. Inclusive eu, que não estive na solenidade da entrega da terceira etapa. Você não foi convidada? Não fui. Mas eu digo para você, não fico chateado por isso, porque entendo o jogo político, partidário e tudo mais. Eu só gostaria que não esquecessem quem pagou a segunda etapa. Que não foi o governo do estado, não foi o governo federal, não foi deputado A ou B, não foi prefeito, foi a deputada Aline. Então, essa é a minha contribuição. Não estou falando isso para me engrandecer ou achar que eu sou melhor do que os outros, mas tem a minha mão no asfalto do Socavão, era para ser 6 quilômetros e pouco, mas devido 2 anos esse dinheiro ficou parado na conta da prefeitura e uma luta gigante para que o processo do contrato, da licitação, do projeto acontecesse. Demorou e aí o Covid aumentou o preço do asfalto e infelizmente deu para a gente fazer quase 5 quilômetros. Mas são 5 quilômetros que já aliviam muitos e muitos minutos de trânsito das pessoas que vão ou voltam do Socavão. Então, a minha consciência é muito tranquila, porque eu fiz a minha parte, eu cumpri algo que eu não prometi, porque o asfalto do Socavão nunca foi uma promessa minha de campanha. Foi algo que eu decidi lá, dentro do mandato. Abraçou durante o mandato seu já. Exatamente. Não foi uma promessa de mandato. Nunca prometi fazer asfalto do Socavão. Eu fiz porque eu achava que era minha obrigação, enquanto castrense, enquanto cidadã e enquanto apoiadora e defensora do agro do nosso município. Aline, foram 86 milhões, teve inclusive lá um evento muito grandioso para a ordem de serviço da Estrada do Socavão, a população está de olho nisso, claro, a gente está às vésperas de uma eleição, um movimento daquele tamanho, enfim, o governo do estado junto, o governador também esteve presente, mas, a bem da verdade, todo mundo de olho agora, realmente, na execução dessa obra, porque a população às vezes não entende como é que funciona o processo. O que é de fato, importante de se destacar, as coisas que não são ditas, alguém tem que ir lá, olha, funciona dessa maneira. O fato é,
o próximo governador, porque o Ratinho não vai ser mais governador, né? Está terminando o mandato. O próximo governador é, de fato, né? O próximo ciclo político é que vai terminar a estrada do Socavão. Isso é algo que, para não ficar aquela questão toda, porque sempre se tenta atrelar a questão política, mas é um outro governador que vai terminar a estrada. Sim, a verdade é que o contrato já está assinado, o recurso já está previsto, mas a obra não acontece de um dia para o outro. Serão aí meses e meses de trabalho. Então, eu acredito muito e Deus queira que eu esteja novamente como deputada federal e possa, sim, ser convidada para a inauguração desse terceiro trecho, que vai ser um sonho realizado de toda a população castrense, de todas as pessoas do estado do Paraná que precisam transitar por uma estrada tão importante, uma estrada que sai muita produção, que sai muita soja, muito milho, muito leite, muito calcário, importantíssima para o desenvolvimento da vila do Socavão, porque as pessoas precisam vir para a cidade, para o urbano de Castro, para fazer suas compras, para trazer pessoas para um médico, para um hospital, para ir para outras cidades. Então, é uma obra importantíssima, isso tem que ser ressaltado, tem que ser parabenizado a todos que trabalharam. Eu fico muito feliz. Os empresários, né, fizeram projetos, né? Castrolanda. Exato, estava lá, inclusive. Uma grande apoiadora e graças a ela... Os empresários conversaram com o governador, eu fui testemunho dessa conversa entre eles, né? Abraçaram o projeto. É um projeto dos empresários. É um projeto, eu acredito que foi projeto, né? Foi a cooperativa, né, Castrolanda, junto com vários produtores e várias pessoas que colaboraram. Então, é um projeto de muitas mãos, que a gente não pode falar. É um projeto... É esse ou é aquele? Não. Não, eu parabenizo todos que estiveram durante todos esses anos trabalhando para efetivamente a Estrada do Socavão acontecer. E eu fico muito feliz de saber que o meu pedaço já está lá, a minha obra já está lá, eu paguei aquela segunda etapa e isso... politicagem ou não, gostando de mim ou não, apoiadores ou não, usufruam. Porque essa estrada é nossa, é uma vitória para nós. Ó, aproveitando, já que eu abri esse leque aqui para a gente falar de Castro, né? Estradas rurais, né? Também, quando você foi deputada, foram destinados R$700 mil para as estradas rurais por você, recursos federais, né? Com destaque para o trecho entre São Luís dos Machados e Lagoa dos Ribas. Isso. Esse dinheiro foi totalmente aplicado. Foi, porque o que acontece, Regis? As pessoas que moram no campo, são duas demandas que elas fazem. Você pode conversar com qualquer pessoa que mora em qualquer localidade. Ela vai dizer para você, a minha primeira prioridade sempre vai ser estrada rural e a segunda prioridade, médico, saúde. Essas são as duas queixas do povo do interior. Por quê? Se ela tiver o médico lá no postinho, na localidade que ela mora, facilita a vida dela, para ela não ter que vir até a cidade. E a estrada rural, para o seu filho sair para ir para a escola, para o seu marido sair para produzir, para tirar lavoura, para plantar, para trazer maquinário, equipamento, para a família poder se deslocar, vir conhecer alguma coisa ou ver alguma coisa na cidade, visitar a sua família, fazer compras. A estrada rural é vital. Eu, inclusive, como deputada, fui relatora de uma matéria importantíssima, de uma lei de estradas vicinais em Brasília, porque eu acredito que é a máquina propulsora do desenvolvimento do interior, é a estrada rural. E por que estrada é vida, né, Aline? Estrada é vida. E por que nessa estrada, Regis? Porque era, assim, uma demanda da comunidade, de muitos apoiadores que vinham até mim e falavam, deputada, pelo amor de Deus, tá horrível, nós estamos encalhando, tá horrível, as estradas estão muito estreitas, tá ficando muito fechado, tá um risco. E aí, graças a Deus, houve esse recurso, pude encaminhar mais esse valor e a prefeitura na época fez, eu fui fiscalizar, estive lá umas 2 vezes vendo as estradas e eu acredito que ainda estejam usufruindo dessas melhorias daquela época. Claro, estrada é um calo no sapato. Se arrumou hoje, se amanhã tiver uma chuva muito forte e se a estrada não tenha sido feita bem, correta, com o caimento certo, com as drenagens, com tudo que tem que fazer para durar um pouquinho mais o cascalhamento, é um dinheiro jogado fora. Mas quando é bem aplicado, dura um pouco mais e quem agradece é o pessoal que utiliza esse deslocamento. Olha, quero destacar também, deixa eu passar, são muitas, eu quero destacar um pouco do seu trabalho para o Castro, acho importante a gente relembrar algumas coisas de quando você foi deputado
deputada federal, né? Também tivemos destinação de 2 ambulâncias para o Socavão e para o Abapã. Você sabe o que é legal disso? Chegaram à comunidade esses veículos, né? Isso foi um pedido... Estão atendendo até hoje a população. Sim, isso foi um pedido, eu tenho que ressaltar aqui, do Joel, que era o motorista na época, e por falta da ambulância, muitas vezes acidentados, infartados, gestantes, tinham que ser deslocadas em carro, em caminhonete, de formas, assim, muito, como eu digo, assim... Precárias, sem condições. Você sabe, Aline, é tão importante, melhorou muito a frota de ambulância no município, por ações como a sua, isso foi essencial. Mas, assim, em 2001, por exemplo, não sei se você lembra, tive aquele acidente gravíssimo. Né? Tive um acidente de trânsito muito grave, quase morri mesmo, 89% de chance de entrar em óbito e tal. É algo que marcou bastante a minha vida, mas o que marcou também, sabe o que foi? A caminho de Curitiba, né, eu ia ser destinado para o hospital, para a UTI do Hospital Evangélico, furou o pneu da ambulância naquelas 5 lombadas de Ponta Grossa. Eu estava ali atrás, mal, né, muito mal, mas eu lembro até hoje, tive alguns momentos de lucidez, eu lembro da ambulância parando na época, trocando ali o pneu, o motorista tendo que trocar o pneu, correndo tudo. A minha irmã estava junto ali com o motorista, né, e ela estava acompanhando. Colocaram o step junto dela, naquela pressa toda, e ela foi com o step embaixo dos pés até Curitiba. A necessidade da saúde é grande, já foi muito pior. 2001 estava bem complicado mesmo. Então, ambulância, destinar para uma comunidade do interior, como você fez, isso é muito importante, Aline. Muito importante. Principalmente do interior, porque o hospital não está lá. Às vezes acaba sendo justamente... Eles precisam trazer para cá. Ambulância, Regis, é vida. E quanto maior o tempo do deslocamento, com péssimas condições, o risco de morte é muito grande. Então, quando houve esse pedido do Joel, eu falei, para já. E mandei com todo o carinho pro Abapã, pro Socavão. Eu não tive a alegria de entregar a chave e fazer a entrega oficial e aparecer em todas as fotos e jornais. Chamavam, né? Não, mas não tem problema. Eu sei que quem usufruiu desde então está feliz com esse resultado. Aline, eu penso algo sobre a política que é o seguinte, a política, o mandato como deputado federal, estadual, ou seja, o que for, né? Qualquer mandato, prefeito, vice-prefeito, vereador, secretário, ele é uma ferramenta. Sim. E aí, com ferramenta, você faz o seguinte, ou você usa, ou você não usa também. Então, é uma ferramenta que precisa ser usada, porque é uma ferramenta que você tem um tempo determinado para usar. Então, essa sua consciência de aproveitar o exercício do poder para entregar algo que vai ficar registrado, mesmo depois que você deixa de ser uma deputada, como aconteceu com você, foi candidata a senadora, tudo, mas é uma marca sua, tá lá, você usou a ferramenta. Não, e veja, Regis, o nosso Conselho Tutelar, cada gestão, ele era jogado num lugar. Numa casa, numa sala, num espaço da Secretaria X. Cada ano, eles não sabiam para onde ir. Eu construí a sede do Conselho Tutelar, está lá. O CEMEI Leda Maria, estava faltando vagas, precisava de ampliação. Eu mandei o recurso, ampliamos. Eu nunca fui convidada para inaugurar, nem o Conselho e nem o CEMEI. Nosso time, nós temos um time de cadeira de roda, de basquete, com o professor Josias. O Josias. Excelente professor, foi meu estagiário na época que eu era coordenadora de esporte em Castro. Excelente professor, foi meu amigo na época que éramos atletas, e ele jogava basquete, eu jogava handebol e vôlei, e o Josias tem um time maravilhoso, e eu tive a alegria de trazer as 20 cadeiras de rodas oficiais para eles poderem disputar com um mínimo de dignidade e estar na mesma condição das outras equipes. E ele fez um trabalho fantástico nessa área, mas além disso, você também destinou, né, eu estou aqui com a relação do seu trabalho, né, 8 kits esportivos, academia ao ar livre e uma quadra poliesportiva do Exército. O esporte e inclusão também é muito importante. Você procurou ter uma atuação específica nessa área? Porque no esporte... Você está ligado ao esporte, né? Eu sou formada em educação física, né? Eu fui secretária, na época não chamava secretária de esporte, chamava coordenadora de esporte. É uma área que eu me identifico, uma área que eu ajudei muitos municípios, não só aqui. Eu fiz ginásios, quadras esportivas, academias ao ar livre, academias para idosos. Eu fiz muita coisa na área do esporte, do lazer, porque é uma área importantíssima também para o cidadão.
Muito bem, assistência social, Conselho Tutelar. Deixa eu falar aqui, nós temos ali a sede do Conselho Tutelar. Sim. Foi uma emenda sua na época, não foi? Foi, a construção, né? Hoje eles têm a sede própria, não precisam mais ficar correndo riscos e nem questionando. E agora? Mudou o mandato, para onde vamos? Hoje eles têm uma sede maravilhosa, estive lá num segundo momento visitando e eles tiveram o maior carinho, me mandaram até uma plaquinha de agradecimento, foi bem legal. Além disso, recursos também para o Asilo São Vicente de Paulo. Foi a primeira vez que o asilo recebeu uma destinação? Foi, uma emenda? 100 anos do asilo. 100 anos. 100 anos. Nunca um deputado tinha mandado R$1 sequer. Fui a primeira parlamentar, né, a enviar. Primeiro mandamos 200 mil, depois mais 100 mil. São muitas obras dentro do asilo, a parte de banheiro, readequação dos quartos masculino, feminino. Foram bastante coisas, equipamentos, que a gente pôde ajudar o asilo São Vicente. Em Arapoti eu também ajudei o asilo. Tem mais 3 cidades no Paraná que também fiz uma ajuda. De forma para contribuir para quem tanto ajudou a nossa cidade. Eu acho assim que o respeito que nós temos que ter com o idoso é o respeito pela nossa história. Eles já passaram por tudo isso, eles já foram produtivos, eles já ajudaram demais. Então, quando eles ficam idosos, o mínimo que a gente tem que proporcionar para esse público é dignidade, é carinho, é um alojamento gostoso, um banheiro bom, acomodações, uma cama confortável. E isso eu pude proporcionar aqui ao nosso asilo. A Pai de Castro, enfim, tem muita coisa aqui que eu queria destacar também no podcast. A gente vai colocar, fazer o seguinte, a gente vai deixar na descrição do vídeo aqui, nem que a descrição do vídeo fique grande no YouTube aqui, mas deixar aqui toda a descrição. Segurança pública também, você destinou na época... Foi o Corpo de Bombeiro ganhou um caminhão, que estava muito antigo. Quando você era deputada lá. Aí trouxe também um caminhão para eles. E aí, fora esses recursos, teve uma coisa que Castro perdeu, sabe, Regis? Eu mandei 2,5 milhões para fazer... Como é que perde o dinheiro? Como é que perde o dinheiro? Como é que uma cidade perde o dinheiro? Conta para mim. Na verdade, eles devolveram, eles não aceitaram. Não aceitaram. Eu mandei 2,5 milhões para que eles fizessem a rotatória para dar a entrada no Nova Castro, na Alvorada. A entrada seria na PR-151? Seria ser na PR, por quê? Ali onde deveria estar hoje o centro de especialidades. Onde tem naquela aquela região obra ali? Fantasma. Então, o que acontece? Para eles não ter que... A população e quem precisa ir para esse bairro não ter que dar 7 quilômetros de retorno. É complicado ir para Alvorada, né? Viria por ali, já entrava na cara do gol. Já entrava na frente do... Fazia parte do projeto, literalmente, quando o futuro foi apresentado. E qual foi a informação, a desculpa oficial? Que aquilo era uma obra que beneficiaria particulares. Ora, se é um loteamento, se é um bairro novo, onde centenas, milhares de pessoas vão morar, essa obra não é particular. Essa obra ajuda o cidadão que mora lá. Faz uma entrevista com aquelas 1.500, 2.000 famílias que estão lá e pergunta para eles, seria mais fácil você conseguir sair ali pela estrada da Castrolanda ou é mais fácil você ter que dar a volta toda, 7 quilômetros para você chegar na Vila Rio Branco, para você ter acesso à Morada do Sol, ao Jardim das Nações? Tem alguns horários mais críticos que a coisa fica pior ainda. Terrível. Né? Mas, infelizmente, na época, rejeitaram o recurso e pior, como é uma emenda impositiva, e deixaram o prazo acontecer e daí depois deram essa desculpa para não receber, eu perdi. Esses 2,5 milhões, Regis, eu poderia ter doado 250 mil para 10 municípios. Que eles poderiam fazer muitas coisas com esse valor. Mas na época não, eu quis agraciar a minha cidade com essa obra. O seu Arata, falecido já, infelizmente, um grande empresário, uma pessoa que amava esse município de uma forma ímpar, junto com os seus sobrinhos, com seu filho, com seu irmão. Eu acho que ficou no desejo, talvez ele tenha ido embora com aquele sentimento de que não deu tempo. Não deu tempo de realizar o sonho, mas está lá, um bairro maravilhoso que aos poucos vai se estruturando e espero ter oportunidade de fazer essa obra ainda, porque ela vai beneficiar milhares de castrenses, facilitando o trânsito, diminuindo os deslocamentos e dando mais segurança a essa população. O objetivo desse podcast aqui é a gente... falar um pouco, né, do cenário político atual. A Aline é uma pré-candidata a deputada federal. A convenção acontece neste sábado agora. E, é claro, é a oportunidade também no podcast de a gente trazer a informação assim, com os candidatos daquilo que é a ideia deles, daqueles que já foram, já detiveram o mandato como você, Aline.
é uma oportunidade também para poder fazer esse registro, porque esse tipo de coisa a gente sabe que vai se perdendo sempre, né? Então, resumo, a Aline teve, abre essa câmera geral aqui, a Aline teve, na verdade, 20 milhões, mais ou menos, 20 milhões quando foi deputada federal por Castro, destinados para o município, e para o Paraná, 300 milhões em 300 cidades. Essa mulher não parava, era difícil falar com você, Aline. Enfim, esse é um bom resumo desse seu mandato quanto deputada federal? Sim, eu posso andar com a cabeça erguida em Castro, com a tranquilidade de que fiz o meu melhor. Fui vice-líder do governo na Câmara, fui vice-líder do governo no Congresso, fui a primeira mulher da história do Brasil a presidir a Comissão da Agricultura. Estive com a ministra da Agricultura em 8 países, abrindo frentes para o mercado brasileiro, para vendermos o nosso agro para o mundo. Estive nos Estados Unidos representando as mulheres brasileiras na ONU. Então, foi um trabalho de muita dedicação, comprometimento. Ponta Grossa, por exemplo, a Casa da Mulher Brasileira, fui eu que fiz. Porto Amazonas, a primeira creche que a cidade tem, que realmente foi feita como creche. É meu trabalho. O melhor postinho de saúde de Arapoti, é minha obra. Asfaltos, todo aquele asfalto novo de Piraí do Sul, que foi feito uma obra linda, maravilhosa, antes daquele viaduto, são recursos meus. A creche também tem dedo meu, uma creche nova, maravilhosa, no centro de Piraí do Sul. Cada cidade aqui, Tibagi, tem um monte de máquinas, equipamentos, a praça. E saindo dos Campos Gerais, Palmeira tem muito recurso, enfim, todos os municípios dos Campos Gerais. Depois, Noroeste, praticamente todos os municípios. A obra mais importante foi a ponte de Jardim Olinda, 2,5 milhões ligando Jardim Olinda a Itaguajé. Então, fez o desenvolvimento da região de novo. Por quê? Porque eles estavam ilhados. Eles tinham que andar 30 quilômetros para cruzar. E agora a ponte liga os 2 municípios e liga a São Paulo. Depois, eu tive várias situações importantes. Ponta Grossa também tem que lembrar. Santa Casa estava com uma grande dificuldade. Tinha risco até de fechar as portas. Eu consegui, junto ao Ministério da Saúde, para que permanecesse, resolvessem o problema e, graças a Deus, não fechou a Santa Casa. Norte do estado, Londrina, por exemplo, está sendo inaugurado agora, Regis, daqui 10 dias, um centro onde eu dei o equipamento, é um robô de 3,5 milhões, praticamente é o único no Brasil que fará cirurgias daquelas mais minuciosas, onde tem lá um tumor no cérebro, no coração, essa máquina vai ter condições de fazer. Vai ser uma referência, não só para o estado do Paraná, mas para o Brasil. É um recurso meu. Hospital Onorp, em Cianorte, fazia 50 cirurgias por mês. Eu consegui credenciar pelo SUS, hoje faz 350 cirurgias no mês, atende toda a região. Colorado, hemodiálise, não era credenciada pelo SUS, conseguiu credenciamento, hoje atende todos os municípios do entorno. Então, cada lugar que eu passo, cada cidade que eu passo, tem uma obra, um resultado, um legado deixado. E foi isso que provocou essa onda volta Aline, onde os prefeitos, vereadores, lideranças começaram de novo a vir atrás e pedir, por favor, deputada, volte. Os pequenos municípios não têm mais cuidado, não têm mais apoio, não tem quem olhe. E aí o agro veio firme de volta, me pediram para voltar, as cooperativas, sindicatos rurais, sociedades rurais, e aí eu repensei no meu retorno, Regis. Foram esses os motivos que me trouxeram novamente para a política. Bom que você atendeu esse pedido e é muito legal ver que realmente sua família, né? Sua família também abraçou esse Volta Aline, essa onda que nós estamos num período de pré-candidatura ainda, e ontem ocorreu esse evento de pré-candidatura aqui em Castro. Sim, ontem foi um primeiro momento, eu já estava na estrada fazendo esse tipo de agenda de reunião em todos os municípios do Noroeste, do Norte, do Vale do Ivaí, e aqui nos Campos Gerais eu também já tinha feito alguns eventos, em Tibagi, algumas reuniões, Arapoti, Carambeí, Piraí do Sul, Porto Amazonas, Ponta Grossa, 3 eventos gigantes já em Ponta Grossa. E ontem a gente fez um chamado, um pedido, principalmente a nova provisória do PL e também lideranças de vários segmentos. A parte do comércio, empresários, do agro, amigos da área da educação, da saúde. Ontem foi uma reunião de lideranças, primeiro, né, para a gente começar a estudar, organizar essa campanha em Castro, e segundo, para organizar o grande evento
evento do dia 6 e já oficializo a minha candidatura. Hoje eu sou pré-candidata. A partir aí da convenção, eu já sou candidata. E nós faremos um grande evento cabe lá no espaço 500 pessoas, 550 no máximo, portanto tem que correr, porque as vagas são restritivas, não dá para colocar todo mundo lá no espaço. Nós estamos lançando hoje o link para se cadastrar, precisa de um credenciamento, e nós faremos o lançamento. Nesse lançamento já estão confirmadas as presenças do nosso candidato ao governo, Sérgio Moro, nosso candidato ao Senado, Felipe Barros, o nosso segundo candidato ao Senado, Dallagnol. Teremos também a presença de Júlio Killer, presidente da Câmara de Ponta Grossa, pré-candidato a deputado estadual. Já temos a confirmação da nossa prefeita Elizabeth de Ponta Grossa e também os presidentes e diretórios provisórias do PL e dos Campos Gerais. Fico muito feliz, principalmente por poder estar aqui contando tudo isso, né, aos nossos amigos, pessoas que talvez eu não vá conseguir encontrar na rua e falar tudo isso, bater papo, e às vezes as pessoas querem saber mais, né? Eles querem saber o que você está falando. Liga um podcast desses, quer saber o que será que os dois vão conversar? Tem gente que assistiu esse podcast do primeiro segundo até agora. Sim. Um abraço para você que fez isso. Um abraço, gente. Muito obrigada. É uma alegria poder estar sempre em Castro, é uma alegria poder falar do meu trabalho. E, Regis, eu quero falar um pouquinho, essencialmente, da campanha, dessa pré-campanha em Castro. As pessoas têm me perguntado muito, por que você não tem o apoio do prefeito, sendo que você ajudou na campanha? Eu quero deixar registrado isso, porque é uma pergunta que todo mundo me faz. Infelizmente, pela decisão política que fiz, e eu precisava tomar uma decisão. Candidato não sai com só o seu nome, ele sai com uma legenda, ele sai com um partido, ele sai com um número. Eu tinha que escolher qual era o meu número. E pela minha opção, como você mesmo falou, dos meus valores, da forma de trabalhar, do alinhamento político, eu fui sempre de direita, eu sempre fui conservadora, isso não vai mudar. Foi líder do governo federal. Vice-líder do governo, Bolsonaro. Líder do governo Bolsonaro. Não tinha como não ir com Flávio, não tinha como não ir com Moro. Eles defendem as bandeiras, os valores que eu defendo, a família, a liberdade, os nossos direitos, liberdade econômica. Então, eu não tenho como apoiar um outro lado. Mas isso nunca influenciou no meu trabalho por Castro. Tanto que eu fiz reunião com o Dr. Reinaldo e eu expliquei para ele mais de uma vez por que eu estava escolhendo o PL. Porque é o lugar que eu me sinto em casa, os valores que eu defendo, a plataforma de trabalho, e a maioria dos deputados do PL, posso falar para você, 99% dos deputados do PL a nível de Brasília são meus amigos. Então, eu me sinto em casa e isso vai me ajudar muito na hora de realizar os trabalhos, se Deus quiser, eleita novamente como deputada federal. E em nenhum momento eu obriguei o prefeito a mudar os seus compromissos. Em nenhum momento eu falei, se me apoiar, não pode apoiar o seu candidato ao governo, ou o seu candidato estadual, ou o seu candidato ao Senado. Muito pelo contrário. Eu falei, prefeito... Ele está alinhado com o Ratinho, eu né? lhe apoiei, eu ajudei na sua campanha, eu nunca pedi nada, eu nunca perguntei para o senhor qual o seu partido, qual a sua legenda. Ele é MDB do Greca, MDB, né? do Greca. Do Greca, então ele está com o Greca. Não, ele não está com o Greca. Mas eu não tive o direito de optar pelo PL. Ah, não está com o Greca. Então, eu tive um prazo de 48 horas para me desfiliar e para desistir da minha candidatura. Mas as pessoas que me conhecem sabem, Regis. Na última eleição para Senado, eu também tive uma decepção. O presidente me pediu para sair ao Senado e depois, por questões de conjuntura política dentro do estado do Paraná, para poder fechar um grupo grande, fechar os maiores partidos, o que fizeram? Escolheram outro candidato que, por unanimidade, se tornou o candidato oficial. E eu, respeitando você, meu eleitor, eu continuei até o final. É o que eu estou fazendo agora novamente. Respeitando o meu posicionamento, meu desejo de voltar não é por mim, é pelas pessoas que estão me solicitando para representar o agro, os pequenos municípios, as pautas da direita. Eu estou voltando. E eu tinha que estar num lugar onde me recebem com carinho, pela porta da frente, onde vão me respeitar, onde vão me valorizar, onde tem as mesmas decisões, os mesmos valores que eu. E foi por este motivo que hoje eu não tenho, infelizmente, o apoio daqueles que eu ajudei a estarem no poder. Isso me entristece muito. Minha filha foi mandada embora por isso. Meus amigos foram mandados embora por isso. Você está sofrendo por causa disso. Mas, Regis, eu não vou desistir. Porque eu sei que o meu compromisso com Castro é muito maior do que uma eleição.
Daqui 2 anos, temos eleições de volta. O meu compromisso com o Castro é com a população castrense. Se eu fosse levar no coração, eu já não estaria nem mais na política desde a eleição passada, no entendimento de sofrimentos, de decepções, de injustiças. Mas eu tenho que pensar maior, eu tenho que pensar num Brasil. Aline, é um podcast só, é muito pouco, né? Mas assim, a gente estava há quanto tempo já programando esse podcast? Acho que ele aconteceu no momento oportuno da sua pré-candidatura, você está numa agenda bastante extensa. Quero agradecer você por disponibilizar esse tempo aqui, a sua equipe já está até me chamando a atenção aqui. Tá, o negócio tá desse jeito aí, né? Eu agradeço a oportunidade que você está me dando, Regis, porque coisas que eu falei hoje, dificilmente nas entrevistas do dia a dia acontecem, porque são coisas muito pontuais, coisas de Castro, coisas que eu fiz pela nossa cidade, pelo grupo político, pelas eleições. Então, fico muito escondidas atrás das cortinas do cenário político. E você me deu a oportunidade de poder passar isso para todos os nossos amigos que estão nos vendo, nos ouvindo nesse momento. E o que eu quero dizer sempre para o nosso apoiador, para o nosso eleitor, para o nosso simpatizante, eu não entrei na política há 25 anos atrás para ser muro. Eu sempre entrei para ser ponte. E foi isso que eu fiz durante todos esses anos. Eu ajudei, eu construí, eu arrumei, eu organizei, eu facilitei a vida das pessoas e vou continuar fazendo isso. E aí, curtiu o nosso podcast? Gostei demais. Então, siga nas redes sociais, agenda.cast, e também, obrigado a você que acompanhou também essa transmissão ao vivo desse podcast com a Aline Sleutz, ex-deputada federal, pré-candidata a deputada federal, alinhada, portanto, com o pré-candidato ao governo do estado, Sérgio Moro. Falamos sobre prestação de contas, falamos sobre tudo aqui, sempre com a lucidez que você merece ao assistir o podcast. Grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Valeu! Tchau, gente, valeu! Obrigada!